pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Cenários de RPG. E essa série é patrocinada pelos nossos queridos apoiadores aqui do YouTube e do Apoia-se também. Exatamente, quem for nossos dragões ouro ou platina recebe esse vídeo com um mês de antecedência. Isso mesmo, e o cenário que a gente vai falar hoje é um cenário muito especial, que foi o primeiro cenário do Gary Gygax, o criador de Dungeons & Dragons. A gente está falando de Greyhawk. Isso aí. Sim, vamos falar então agora de Greyhawk. Greyhawk que foi, como a Lina já adiantou, criado por Gary Gygax lá nos anos 70, nos primórdios de D&D. E ele viu, né, o seu colega de criação aí de jogos, Dave Arneson, jogando em sua campanha caseira, né, de Blackmoor, e ele se inspirou, né, naquelas masmorras do castelo Blackmoor, né, que o Dave Arneson estava jogando, e fez a sua própria masmorra para também fazer playtests de um jogo que se tornaria Dungeons & Dragons. Exatamente. Então ele começou as masmorras do Castelo Greyhawk. Isso. Né? E o Gary no começo não tinha muita ideia de criar um cenário para publicar. Ele queria criar um cenário ali para jogar, né, com os seus aventureiros. Sim, era basicamente um lugar reservado para aventuras dos amigos dele e da família dele, que ele jogava muito com os filhos, né, e com a filha. E lá que ele desenvolveu várias mecânicas do jogo, e também foi nessas mesas aí na pré-história do RPG que surgiram conceitos básicos que a gente usa até hoje no RPG, surgiram magias icônicas, personagens icônicos, mas isso tudo ficava longe da visão do público, era uma coisa particular do Gary, né? Tudo que tinha em volta ali de Greyhawk, isso era tudo entre o Gary e seus jogadores nessa época. E Greyhawk era basicamente só a masmorra no começo, não tinha um cenário, política, né, geografia, não tinha nada, era só ali as masmorras de um castelo. Depois, né, com o passar das aventuras ali, os jogadores começaram a explorar o castelo em si, e depois a cidade de Greyhawk. Então tudo isso teve que ser criado ali durante o jogo. E até depois expandir um pouco mais para outras cidades vizinhas, um reino, alguma coisa assim. E na época o Gary não era muito chegado em desenhar mapas de continente. Ele colocava tudo em cima de um mapa em branco dos Estados Unidos mesmo. Depois ele mudou pra Europa, não foi? Depois ele trocou o mapa pra Europa, mas o começo ali era um desprendimento total, era só pra deixar anotado que tinha esses lugares, né? Pra facilitar a vida dele, pra facilitar a vida dele, gostei da ideia. Então agora a gente vai falar um pouquinho da linha do tempo de lançamento, né, de como foi sendo apresentado esse cenário, né? Então a gente teve, em 74, o lançamento de D&D oficial, certo? Primeira caixa. De madeira, depois virou caixa branca, certo? Isso. E aí, em 75, a gente teve o primeiro suplemento de D&D que se chamava Greyhawk. Bom, apesar do nome, não tinha muito sobre Greyhawk ali, infelizmente. Apesar de que é um suplemento importante que trazia, trouxe novas regras e conceitos que ficaram icônicos no jogo, como a classe ladrão, né, o Thief, que não existia até então, foi apresentada em Greyhawk. Paladino foi apresentado em Greyhawk. Paladino. E também o conceito de você ter dados de dano diferentes para cada arma. Antes era tudo no D6. Agora você tinha lá o D4 para dar dano de adaga, D6 para espada curta, D8 para espada longa e por aí vai. E assim vai. Bom, então depois que a gente teve aí o lançamento desse suplemento, né, a gente tem que destacar também a importância das revistas na história de Dungeons & Dragons, né, principalmente a Dragon Magazine. Ela era uma forma dos fãs, né, dos usuários, dos RPGistas, se comunicarem com o Gary, com toda a equipe de criação. E por ali as pessoas começaram a perguntar, elas queriam saber a respeito do cenário, né, e tudo mais que o Gary jogava. E em 1977 foi lançado então finalmente AD&D, né, uma revisão das regras do jogo, e na lista de magias já começavam a aparecer aquelas magias com nomes de magos famosos, tipo Mordenkainen, tipo Tenser,
tipo, quem mais? O Otiluke. Bigby. E a galera ficou, quem são esses caras aí? Eles eram personagens já desse cenário de Greyhawk. Ah, tinha o Melf também, o Melf. E também estavam saindo aventuras na época, que aquelas aventuras se passavam em algum lugar, né? Não era um lugar no vácuo. Então as pessoas queriam saber mais sobre aqueles lugares apresentados nas revistas também. Então rolou uma pressãozinha ali pro Gary realmente criar o cenário de Greyhawk e apresentar para as pessoas. E em que aventuras o pessoal começou a sentir esse gostinho, né? Do que o Gary estava criando? Na Turma dos Horrores. Vilarejo de Homelet. Vilarejo de Homelet, aliás, eu acho que é a mais icônica de Greyhawk, assim, nessa época, que realmente falava sobre outros lugares, outras cidades, dava essa impressão de que era um mundo dinâmico, não só um lugar de aventura. Exato. Bom, então, com essa pressão aí do público toda, né, essa apresentação das aventuras, essa expectativa, a TSR forçou a barra em cima do Gary e eles resolveram lançar, então, o primeiro livro, né, de cenário, né, que foi o The World of Greyhawk. Bom, e no World of Greyhawk fica óbvio o quanto o Gary Gygax era um designer de jogos de miniatura, né, de combate, os famosos War Games. Ele tinha mais cabeça nessa época de War Game do que de RPG, até porque RPG era uma coisa nova, ele estava criando. Para ele, RPG era um War Game ainda. Era um War Game que você usava uma única tropa, na cabeça dele ainda tinha isso. Então ele criou em World of Greyhawk um mundo cheio de nuances políticas, cheio de países, né, dividido ali por reinos, cada reino com uma agenda, com um tipo de povo diferente e tudo mais. Exato. Tudo isso para criar um cenário que é tipo um barril de pólvora para uma guerra de miniaturas. É muito assim Game of Thrones, sabe? Bem Game of Quem Thrones. assistiu Game of Thrones vai entender, vai ficar meio enlouquecido com Greyhawk, porque é tanto povo, tanto lugar, tanto país, tanta região, tanta coisa, e é todo mundo em pé de guerra o tempo todo. Daqui a pouquinho a gente vai contar pra vocês vão entender. Isso. Bom, e nesse produto é apresentada só uma região, né, de toda a Greyhawk, que é Flanaess, que na realidade é uma parte, Flanaess é uma parte do continente chamado Oeric, que faz parte de um planeta chamado Oerth. Isso, Greyhawk é só o nome do cenário, e dentro de Greyhawk é apenas a cidade ali, que tem uma região ali em volta, tipo um protetorado de Greyhawk, e o nome do castelo. O mais interessante é que, nessa primeira versão, pelo menos, a cidade de Greyhawk, né, que dá nome ao cenário, ela não tem muita importância política no resto do mundo, né? Outra característica importante é que a política do mundo é toda voltada para a raça humana, apesar de ter raças fantásticas, né, como elfos, halflings, gnomos, anões. Quem move a trama ali política do mundo são as tribos, as etnias humanas, porque o Gary Gygax tinha uma influência literária de um gênero de literatura de fantasia conhecido como espada e feitiçaria, que você pode ver alguns exemplos desse gênero em Conan, né, o Bárbaro. Você também, nas obras do Fritz Leiber, você consegue ver também isso, né, em Lankmar. Você consegue ver isso também em Michael Moorcock com o Elric, né? Então essas eram as influências do Gygax na época. E eu acho que foi a nossa influência quando a gente lançou o nosso podcast lá atrás, porque a nossa abertura é praticamente uma reverência ao estilo espada e feitiçaria. Saquem suas espadas. Preparem seus feitiços. Está começando mais um podcast da RPG Planet. Ainda bem que a gente aposentou essa abertura. O estilo espada e feitiçaria é muito ligado a você ser um herói meio cafajeste, meio que um sobrevivente ali, um espadachim normalmente, que vive num mundo super perigoso e que você e seus colegas ali de aventura, vocês não vão mudar o mundo, vocês não vão enfrentar o grande vilão e vencer e se tornarem ali os heróis do reino. Vocês são mais saqueadores de tumbas do que grandes heróis, né? E assim, o herói bom é aquele que sobrevive, não é o que faz o bem. Essa é mais ou menos a pegada do espada e feitiçaria, né? É você ser malandro, você ser esperto e sobreviver aos desafios mais do que ser um grande herói, né? Exato. E o foco mesmo era a galera jogar com personagens humanos, né? E assim, raramente ia aparecer um elfo, um anão, um halfling ali. Essas raças demi-humanas, semi-humanos que eles diziam na época, que na verdade hoje a gente chama de humanoides, né? Como o anão, o elfo, o halfling.
eram influências diretas das obras de Tolkien, que estavam muito em alta ainda na época, e que acabaram vazando para dentro do jogo, e estavam lá, mas não era um tipo de conteúdo que o Gary gostava muito de mexer. Ele deixava como opção para os jogadores, né? Se você quer ser um elfo, beleza, tudo mais, mas ele não se interessava muito em falar sobre a origem dos elfos, né? Em expandir muito essa parte. Só ele focava mais na parte da política humana. Outra coisa muito impactante desse produto também foi o mapa que veio junto com ele, que é hoje conhecido carinhosamente como o mapa da Darlene. Que a Darlene era a designer, né, a ilustradora ou cartógrafa que fez esse mapa, né, seguindo orientações do Gary Gygax. Ela montou esse que é conhecido hoje como um dos melhores mapas de cenário. Mais lindos, né? Ele é muito claro de ver, ele está dividido em hexágonos para navegação perfeita. Ele tem legendas para você saber o que é uma cidade, o que é um vilarejo, né? Você tem as letras fáceis de ler, tudo certinho, e numa divisão que parece um lugar real, um lugar que de fato existe. E esse mapa da Darlene é até hoje utilizado. Tem gente que pegou esse mapa e usa o mesmo mapa, não atualizou. Tem mapas atualizados da região em função das divisões políticas que mudaram com o tempo, mas a galera gosta do mapa antigão. Cara, tem uma boa galera que joga só o World of Greyhawk com o mapa da Darlene. Agora, o sobrenome da Darlene tá meio perdido no tempo. Tem o sobrenome dela aí, mas acho que ela removeu o próprio sobrenome. Então ela teve um problema familiar lá, não sei ninguém sabe ao certo qual é o motivo, mas ela retirou o sobrenome dela. Se ela retirou, tá retirado, a gente tá não retirado. Fala aqui. Então é Darlene, pô. Darlene, grande Darlene. Exato. Vamos falar um pouquinho da história, né? Esse mundo de Greyhawk, né? O mundo de Oerth, a região de Flanaess. Nesses livros, eles não falam aquela origem cosmológica, aquela origem mitológica, não. Eles só retratam os últimos 1000 anos de acontecimentos, para você já pegar esse passado antigo e moldar do jeito que você quiser, né? Então, temos 1000 anos de história desse lugar, começando pelas primeiras migrações de humanos para a região que hoje é conhecida como Flanaess. Principalmente dos seus 6 povos, né, humanos, ou 6 etnias. A gente vai destacar 4 desses 6 que eram mais importantes para a formação desse cenário. A ideia dele era assim, existiam elfos, anões e halflings, mas meio que eles viviam ali na deles, né? nas suas tribos, e todo o foco tá nessa questão política dos humanos, tá? Isso. Então vamos começar falando do primeiro povo, Flan. O primeiro povo que chegou, que migrou para essa região, foi o povo Flan. Os Flan são um povo de caçadores e coletores, né, que vivem de uma forma meio nômade, assim, ficando um tempo em cada lugar, apesar de que algumas cidades também foram formadas nesse período que eles chegaram, né, nessa região. E essa região, aliás, tem o nome de Flanaess justamente por causa da presença desse povo lá, né? Quando outros povos chegaram lá e descobriram que os Flan estavam lá, eles acharam que o país todo era meio que deles, então ficou conhecido como Flanaess, tipo a terra dos Flan, uma coisa assim. Exatamente. E os Flans, eles respeitam muito a natureza, né? Eles acham que o homem não deve controlar a natureza. E aí tem uma coisa bastante interessante, que os magos Flan, né, evitam usar magias destrutivas, justamente para não interferir ali no meio ambiente. Eles gostam de magias mais voltadas para adivinhação ou proteção. E eles também não têm o ímpeto de criar grandes impérios, né? Eles não são grandes conquistadores, né? Ficam mais na deles. E, bom, favoritos de druida também, né? Tem muito druida entre eles. Agora, tem um ponto interessante que a gente precisa destacar com relação aos Flans, é que existe uma tribo dentro dos Flans que chama Ur-Flan, que é uma tribo que gosta de mexer com magias necromânticas. Os Ur-Flan, eles são temidos pelos Flan, respeitados mais por medo do que por qualquer tipo de prestígio, né? E eles sim usam magias proibidas, e tem um Ur-Flan muito famoso que surgiu nessa época, né? Vecna. Então, quem assistiu o nosso vídeo de Vecna aí, comenta aqui embaixo, né? Ele era um Ur-Flan. Outro povo que chegou lá foi o povo Suel, do Império Sulóes.
esse povo que vivia a oeste de Flanaess, eles eram um vasto e poderoso império, mas era um império típico império maligno, né? Meio decadente, meio sinistro, assim. E eles usavam magias, né? Os magos deles, eles usavam magias de transmutação. E eles faziam experimentos terríveis. Inclusive, eles criaram a raça chamada Derro, que é uma mistura arcana entre um anão e um humano, que eles usavam para criar uma raça obediente a eles, serviriam de escravos. Então eles eram terríveis, né? E eles eram tão poderosos com relação à magia que eles criaram também um item mágico muito importante para o cenário, que são as orbes dracônicas. São 8 orbes cristalinas, onde dentro de cada orbe eles conseguiam aprisionar a essência de um dragão e controlar esse dragão. Isso apareceu lá no livro do mestre em 1979. Bom, e o Império Sulóise estava enfrentando uma guerra, né? Os Suel lutavam contra um outro povo conhecido como Bakluni, ou Baklunish. É uma guerra que se estendia há muito tempo e os Suel decidiram usar essa grande facilidade que eles têm com magia para soltar um único feitiço devastador. Eles pegaram uma cabala de magos, fizeram, né, juntos ali um ritual terrível, a invocação devastadora, ou a invocação da devastação, alguma coisa assim o nome. E o que foi essa magia? Ele pegou toda a região das planícies dos Baklunish e transformou tudo aquilo num lugar árido e sem vida, né? E em resposta a esse ataque... Você acha que ia ficar uma boa? Não ia ficar barato. Os Baklunish foram contra-atacar. Alguns místicos dos Baklunish encontraram um lugar que tinha uma espécie de Stonehenge, assim, era um lugar mágico. Eles não eram tão habilidosos em magia quanto os Sulóis, mas eles conheciam os segredos das terras antigas. Eles conheciam o poder que vinha ali dos elementos, né? Eles eram muito ligados aos elementos. Ah, sim, é o que a gente vai contar. Então eles foram lá nesse lugar, nessas estruturas de pedra, que eu esqueci o nome agora, e fizeram um ritual também para contra-atacar. E dos céus caiu sobre o Império Sulóise uma chuva de fogo, conhecido como... A chuva do fogo incolor. Que transformou todo o Império Sulóise num deserto também, e destruiu todas as suas cidades. E o lugar começou a ser chamado de um mar de pó. O lugar hoje é um mar de pó, então, pra você ver o nível de destruição. Então, por causa dessas guerras nucleares praticamente entre os dois povos, também teve muita migração para Flanaess, para fugir. Antes, né, até dessas calamidades, já tinham movimentos, né? Os Solóis, alguns já fugiam para Flanaess, alguns, a Baklunish também. Só que depois, né, dessas duas catástrofes, que ficaram conhecidas até como as catástrofes gêmeas, né, que aconteceram uma logo depois da outra, teve um processo de migração maior, então, desses povos do oeste chegando ali em Flanaess. Exatamente. Bom, e o que aconteceu foi que com essa migração, né, alguns Suels não conseguiram se manter ali na região central de Flanaess. Eles acabaram indo para as extremidades, porque eles eram extremamente malignos. Eles meio que foram expulsos por um outro povo que a gente vai falar depois, que são os Oeridians, né? Então, por exemplo, os bárbaros da Península Finoriana, né? E também a Irmandade Escarlate, meio que eles foram ficando nas extremidades de Flanaess. Essas são duas ordens de Suel que mantiveram esse conceito de ser aquele povo maligno, terrível. Exato. Porque a maior parte do Suel que fugiram para lá acabaram se misturando com as outras raças que foram para lá também, com os Flan que já estavam por lá, né, e acabaram meio que se mesclando ao resto da população. Exato. Bom, então agora a gente vai falar dos Baklunish. A gente já deu uma prévia que eles tinham problemas com o Suel, né? Mas vamos falar um pouquinho do povo, né? Então, antes dessa catástrofe todas, né? Eles tinham um vasto império de guerreiros montados a cavalo. Então a gente já consegue imaginar mais ou menos o império dos Dothraki. Vamos pegar como exemplo os Game of Thrones, né? E também eles tinham características inspiradas na cultura árabe, porque eles gostavam muito de capturar gênios. Gênios da lâmpada. Eles usavam essas magias, né, elementais dos gênios. Exato. Né? Os magos Baklunish são especializados, né, nos estudos dos astros, nos estudos dos elementos, né? Ali onde eles acabaram se especializando por capturar esses gênios. Né? Bem legal. E aí, o que acontece? Depois que o império deles foi devastado, eles precisaram migrar para Flanaess, né? Eles mantiveram a cultura deles. Então, isso é bastante importante. Então, honra, generosidade, estudo
e a língua deles foi mantida, né? Eles preservaram isso. Isso é uma coisa que até hoje você consegue ver numa tribo Baclunish. O quarto povo que a gente vai falar são os Oeridians. E talvez eles sejam os mais importantes. Sim. Os Oeridians, eles eram uma nação num território chamado Uru, que ficava entre o Império Baclunish e o Império Suel. Então eles eram sanduichados por duas nações em guerra. E isso é uma situação terrível para eles, né? E tanto o Suel quanto os Baclunish começaram a empregar mercenários, orcs e goblins para fazer incursões nessas terras. E isso para eles foi a gota final. Eles viram que essa guerra provavelmente ia acabar levando eles junto. Apesar de que eles mesmos às vezes eram mercenários. Eram também mercenários, né? Eles mesmos lutaram nessas guerras, porque o povo Oeridian é um povo guerreiro. Eles me lembram muito os espartanos, tá ligado? Que vivem pela honra e são uma estrutura social super militarista, né? Exato. Planejados, organizados. Organizados em hierarquia militar total, assim. Só que quando eles viram que as terras deles ali iam ser esmagadas por essa guerra, eles decidiram migrar também para Flanaess. Aliás, foram até antes, né? Eles foram os primeiros a começarem a atravessar as montanhas, a cordilheira, para chegar em Flanaess. Né? E quando eles chegaram lá, eles começaram a fazer alianças com os povos que já estavam lá, né? Tanto os elfos e os anões e os gnomos e tal, quanto com os próprios Flan, que já estavam lá. Alguns Flan, eles lutaram, outros eles ficaram amigos, eles eram bem estratégicos nessa aproximação, então eles já foram ganhando território. E eles, inclusive, começaram a enfrentar os Suel, que estavam fugindo da guerra para lá também, nesse mesmo esquema. Algumas tribos Suel, eles ficavam aliados, outras eles guerreavam, e eles foram responsáveis por, basicamente, banir de Flanaess essas tribos Suel mais malignas, né? Que hoje estão meio que nas periferias ali de Flanaess. Exato. E aí a gente deixou esse povo para falar por último, porque agora que a gente apresentou esses 4 povos, né? Que são os que mais movimentam aí a região de Flanaess, a gente vai começar a falar, então, desses engasgos políticos, né? E de como a história do mundo evolui. Bom, a história então começa com os Oeridians, principalmente uma tribo dentro ali do povo Oeridian que se destacou muito, que foram os Aerd. Essa tribo, ela foi a mais bem sucedida em conquistas militares e foi aos poucos juntando territórios, aumentando o seu domínio. Quando o rei Nasran matou os últimos inimigos numa última batalha, ele decretou paz mundial. Eles conquistaram tantos territórios em Flanaess que ele acreditava que era possível agora pacificar toda essa região. Exato. Então, por isso foi decretado que aquele era o ano 1 de um novo calendário. E também esse ano 1 foi marcado a fundação do Grande Reino Aerd, que era esse império grande aí, que depois acabou mudando o nome apenas para o Grande Reino, que era o centro ali da civilização e da política de Flanaess. O que importa é que no final, né, o Grande Reino Aerd se estabelece e que é estabelecida, então, essa paz aí mundial, né, e é celebrado, né, com esse ano 1. Isso que inicia, na verdade, a história aí do cenário que a gente vai falar para vocês. E 213 anos depois começa a Era da Grande Tristeza, né? A Era da Grande Tristeza ficou conhecida com a decadência do Grande Reino, porque quem estava no comando do Grande Reino era um reino corrupto. A dinastia Hax não ligava para o que importava, né, na região toda ali do Grande Reino. Eles estavam muito voltados ali para suas relações políticas, né, por quanto eles estavam enriquecendo, e ali todo mundo que estava em volta meio que estava largado. E aí essas regiões resolveram se tornar independentes. Então ali o Grande Reino começa a perder a sua força, né? Os primeiros a saírem foram o reino de Ferond, né, que eles acabaram mudando o nome para reino de Furiund, e também o reino de Nirond. Bom, e o pior período, o período mais sombrio dessa época foi o ano de 437 em diante, quando o rei, o Overking da dinastia Hax, foi assassinado por alguém, né, algum assassino de uma casa rival, né, de nobres, conhecido como a Casa Naelax. Mas os Naelax, né, essa família rival, não foi automático, assim, que eles mataram o rei e já sentaram no trono, não. Esse assassinato desencadeou uma guerra civil que levou mais de 10 anos para ser concluída, que um período que foi conhecido como a turbulência entre coroas,
que Exato. várias casas nobres começaram a lutar para ver quem que ia herdar o Trono do Sol, que era o nome do trono ali que ficava na capital do Grande Reino. E os Naelax, eles não eram muito importantes entre as famílias, eles tinham poucas tropas. Favoritos, digamos assim, para vencer essa batalha. Não eram os favoritos, mas eles tinham aliados lá de baixo, aliados dos 9 infernos. Eles eram diabolistas, eles eram adoradores do pele rachada, do pata rachada. Eles eram amigos do mochila de criança. Exatamente, né? Isso porque eles tinham ali do lado deles alguns sacerdotes de Hextor. A igreja de Hextor, que era uma igreja pequena também, que cultuava esse deus maligno e também cultuava diabos, eles eram ótimos guerreiros, eles eram fanáticos, porque era um deus da guerra, o Hextor. Era um deus da guerra, do combate, e então eles tinham basicamente aliados que, assim, um guerreiro clérigo de Hextor derrotava 10 tropas inimigas. Então, apesar de eles estarem em número menor, eles foram aos poucos vencendo a turbulência entre as coroas, até que eles finalmente invadem o Palácio Real e conseguem destruir o Trono do Sol. Bom, uma das coisas importantes é que ao destruir esse Trono do Sol, que era bastante importante para o Grande Reino, eles simplesmente distribuem, né, os pedaços desse trono ali para os seus cavalheiros, guerreiros, os seus guerreiros que lutaram ali naquela batalha, e colocam no lugar do Trono do Sol o Trono de Malaquita. O Trono de Malaquita era um trono, bom, como o nome já diz, feito da pedra semi-preciosa aí, a Malaquita, que tem poderes mágicos, muitos poderes mágicos, né? Poderes de adivinhação, poderes de que quem sentava naquele trono ficava invulnerável a dano. Você não podia esfaquear o cara no trono, que o trono não deixava. E também você podia fazer uma pequena viagem para os 9 infernos se você estivesse sentado. Isso é supostamente, tá? É uma lenda, mas eu acho que é. Supostamente esse trono, então, protegia quem estava sentado nele de qualquer tipo de tentativa de assassinato, transportava ele para algum lugar dos 9 infernos de vez em quando. Fazia você ter visões sobre o futuro? Fazia visão. E dava a quem estava sentado ali visão verdadeira. Então, se alguém viesse com migué, com um item mágico para se esconder, quem estava no trono já via tudo que estava rolando ali. Exatamente, mas nenhuma dessas coisas tão boas seria de graça. Não. A pessoa que senta nesse trono acaba meio que perdendo a sua sanidade. Enlouquece, e isso foi o que aconteceu. A partir da nova dinastia que se apoderou ali do Grande Reino, a dinastia Naelax, um rei foi pior do que o outro na sua sucessão. Todos eles, um mais louco que o outro, e claramente com influências de diabos, né, manipulando por trás das cortinas ali o destino do reino. E eles tornaram, assim, além de um reino corrupto e violento, um reino decadente também, cheio de vícios. Exato. Né? Luxos, né? Luxúrias. E isso acabou desagradando cada vez mais outras regiões das províncias do Grande Reino, que também começaram a entrar no barco para cair fora dessa parada aí. Bom, enquanto toda essa confusão acontecia no Grande Reino, algumas coisas importantes aconteciam ao mesmo tempo um pouco ao norte, né? Para o norte de Fjord existiam as Colinas Uivantes. Era uma região não muito importante, mas uma coisa muito importante aconteceu, que foi o surgimento de uma figura muito, muito relevante para o cenário, que é Eos, né? O déspota das Colinas Uivantes, por algum motivo, colocou no poder o seu filho, Eos. Filho, entre aspas. Exatamente. Esse cara não tem muita informação sobre quem era o regente ali dessas terras antes. Exato. Mas que a partir do reinado de Eos as coisas ficaram interessantes. Então Eos começou ali a dominar a região. E ele era extremamente maligno e devastador. Para vocês terem uma ideia, ele construiu uma estrada com caveiras humanas das Colinas Uivantes até Doraka, que é a capital desse reino, né, que ele foi formando ao longo do tempo. Exatamente. E as terras que ele ia conquistando, sobravam poucos sobreviventes. Mas os sobreviventes que conseguiam escapar da devastação de Eos diziam que ele não era humano.
Ele parecia ser metade humano, metade demônio, com uns Exato. 2 metros de altura. E esses boatos foram se acumulando e o reino de Furiond ali começou a perder terras para ele, mas não conseguiam reagir. Exato. Eles estavam tendo ali problemas internos do reino deles e eles nunca conseguiram organizar uma contra-ofensiva até que Um prefeito de uma cidade um pouco mais ao sul, chamada Greyhawk. vale aí, primeira vez que aparece o nome da cidade de Greyhawk nessa história toda, pra você ver como Greyhawk realmente demorou pra pegar no tranco essa cidade. Exatamente. E esse prefeito se chamava Zagig Iragerne. O Mago Louco, Zagig, é outro personagem importante. Primeiro que era um personagem do Gary Gygax, Exatamente. porque às vezes o Gary Gygax passava o comando ali do jogo pro Rob Kuntz, né, o amigo dele, e ele jogava também no próprio cenário que ele criou. E por acaso, esse Zagig era um arquimago louco do Isso. Gary. Era o Arquimago Louco que criou as masmorras ali do Castelo Greyhawk, por isso que tem tanta armadilha mágica, tem túnel com gravidade invertida, monstros errantes dos mais bizarros tipos. Por isso que a masmorra do Castelo Greyhawk é uma loucura, porque quem criou era Zagig, o malucão, o Mago Louco. Mas ele resolveu que era responsabilidade dele resolver esse problema que ninguém queria resolver, que era o crescimento desse império do Yuzi aí, dessa terra maldita. E as terras de Yuzi refletiam a maldade dele. Virou uma espécie de Mordor, assim, do Senhor dos Anéis, sabe? Exato. E ele é meio que o Sauron desse mundo também, né? Tem um pouco disso. Gente, a sorte do Grande Reino, do pessoal de Furiond, né, de todo mundo, é que o Zagig existia e ele tava ali na época e tava a fim de lutar contra Eos. Tava a fim de resolver. Ele conseguiu, ele lutou contra Eos. Então, nessa época, Eos, ele apareceu, ele cresceu o reino dele, ele foi uma ameaça, mas ele foi logo combatido e aprisionado nas masmorras do castelo Greyhawk pelo Zagig. Como que ele aprisionou, eu não sei direito. Não sei se foi um espelho mágico que ele aprisionou ele lá, mas eu posso estar confundindo com o espelho do Superman 2, né, que aprisionou o... Eu posso estar confundindo, ou se foi uma caixa mágica, eu não lembro exatamente como ele aprisionou, mas ele aprisionou o Yuzi num item mágico e levou ele aprisionado, então, como a Alina falou, para as masmorras do castelo Greyhawk. Bom, e aí, o que aconteceu? O Yuzi ficou esse período aí aprisionado, né? Mas as terras dele ainda eram um lugar maligno, assim. Ficaram corruptos, né? Corrompido. E lá tinham orcs e outras tribos de hobgoblins ali que já estavam por ali quando o Yuzi surgiu, que ficaram meio sem ter o que fazer. Alguns deles até formaram outros reinos ali na região, os Bandit Kingdoms e a Horned Society, que eram 2 territórios ali que tinham déspotas monstruosos assim que dominaram essa região, meio que tentando pegar um pouco do prestígio do Yuzi para eles, né? Mas nesse período que Yuzi ficou aprisionado, outras coisas interessantes começaram a acontecer. E esses acontecimentos são refletidos na aventura The Village of Homelet, né, Vilarejo de Homelet, e na a mega aventura Temple of Elemental Evil. Essas 2 aventuras são talvez as mais clássicas dessa era, né, de Greyhawk. E o que aconteceu no período dessas aventuras? Numa região ali próxima de Greyhawk, né, na cidade de Verbobonk, começaram a surgir uns malucos, assim, uns cultistas doidos. E com eles também vieram bandidos, orcs e outras ameaças que começaram a construir um templo em homenagem ao mal elemental. O mal elemental não é muito bem explicado o que ele é. Depois de algumas versões de Greyhawk, meio que se juntou a história de que o mal elemental seria Taris-Dun, que é o deus da entropia, do caos total, que seria o mal elemental, mas há controvérsias, né? E aí tem esse trabalho, né? Essas aventuras, elas apresentam o quê? Os jogadores tentando conter, né, essa evolução desses cultistas, esse templo e tudo mais. E aí também aparece uma figura muito importante que é Zuggtmoy. Zuggtmoy spoilers, é um chefão, digamos assim, dessa aventura, porque ela é um demônio, a Senhora dos Fungos, Senhora da Decadência, namorada de Eos. Era uma namoradinha do Yuzi, porque o Yuzi, ele entrava em contato com seres
do abismo. Ele gostava de conjurar demônios e tal. E numa dessas ele encontrou Zuggtmoy e eles ficaram amigos, depois amantes e tal. E quando o Yuz desapareceu, Zuggtmoy resolveu tomar para si as responsabilidades de causar pelo mundo, de fazer suas maldades por aí. Então ela queria construir esse templo, né, do caos elemental, né, trazendo esses cultistas para o lado delas. Só que toda essa ameaça foi contida quando diversas regiões em volta de Verbobonk, ali dessa cidade, se uniram e também se uniram a elfos, anões e halflings numa grande aliança contra esse mal. E aí teve uma batalha importante, que foi a batalha de Amrit. Amrit Meadows, né, a batalha dos campos de Amrit, que os heróis, né, venceram essa aliança do bem, conseguiu conter a construção do templo e aprisionou nos subterrâneos do templo todas essas criaturas malignas, né? Ficaram lá presas, Zuggtmoy ficou presa lá também e meio que o lugar foi selado. E aí passou, acho que 30 anos, alguma coisa assim, e aí que começa a aventura. Exato. Village of Homelet, né? Começa aí com um grupo de aventureiros explorando essa região, porque parece que há boatos de que esse mal está retornando. Existem cultistas na região. Vocês perceberam que ninguém maligno morre de verdade, né, nesse cenário, né? O Yuz tá aprisionado, o Zuggtmoy tá enterrado nas ruínas do templo. Então aí por aí você já vai pegando o clima. E aí na aventura Temple of Elemental Evil, que é a conclusão dessa saga, o grupo finalmente enfrenta aí Zuggtmoy e resolve esse problema, temporariamente pelo menos. Depois tem mais uma continuação, depois lá na terceira edição, que é um livro muito legal que eu tenho, que é o Return to the Temple of Elemental Evil. Essa aventura clássica. Então, nesse período que o Yuz ficou aprisionado, não quer dizer que foi um período de paz, não. Foi um período cheio de conflitos e aventuras aí diferentes. Até porque o grande reino tá sob a dinastia dos Naelax, que também não são, pegando. Né? Você vê uma tendência de demônios do lado de Yuz, e de diabos do lado dos Naelax, então vocês já vão pegando já o tempero do negócio. Pode até rolar um Blood War né, no plano material. Mas aí, e outra coisa interessante que estava acontecendo nessa época também, é que tinha um aventureiro se metendo ali nas ruínas de Greyhawk. E um grupo muito famoso de aventureiros acabou explorando essas ruínas e a consequência foi terrível. E quem era esse grupo? O Círculo dos Oito. A gente falou sobre o Círculo dos Oito no vídeo do Mordenkainen. Se vocês quiserem saber mais detalhadamente sobre os integrantes e o que eles aprontaram, assistam o vídeo do Mordenkainen que a gente falou bastante. Importante é que nessa época eles não eram nem conhecidos como o Círculo dos Oito. Nessa época eles eram a Cidadela dos Oito, que era o grupo que tinha Mordenkainen, que era um dos membros desse grupo, e tinha também o personagem favorito aqui, né, meu e da Lina, que era Robilar. Robilar, o cara que fazia acontecer. O jogador... Robilar era o personagem do Robin Kuntz. O Robin Kuntz era um cara incrível, assim. Ele era aquele jogador que causava na campanha. Não importa, ele queria fazer coisas importantes acontecerem. Não importa se era pro bem ou pro mal. E ele fez algo terrível acontecer. Ele, ao explorar as masmorras junto com o seu grupo, tomou a decisão de libertar qualquer coisa que ele não sabia o que era, que estava aprisionado ali magicamente nesses selos mágicos que o Zagig tinha deixado. E ele foi lá e, sem querer ou por querer, não se sabe, soltou Yuz de sua prisão ancestral. E não só Yuz, soltou uma galera que estava lá também, porque ele era esse jogador que causava esse tipo de caos na mesa. Exatamente. Robilar, querido Robilar. A gente vai falar do Robilar mais uma vez nesse vídeo hoje, e vai ser outra coisa terrível. Outra ideia ruim. Robilar, o título dele aqui, não é canônico isso, mas pra mim é Robilar ou Ideia Fraca. É só ideia fraca. Muito bom. E aí Yuz voltou pra sua terra, então, né? Voltou ali a dominar o seu reino. E agora, então, a gente tem uma mudança muito grande no destino do cenário de Greyhawk. Porque até agora, gente, tudo que a gente falou pra vocês foi ideia do Gary Gygax. Isso, certo? Até esse ponto foi o que o Gary deixou pra gente, né? Pra gente jogar. E ele tinha essa ideia de deixar o cenário em pé de guerra, né? Com as
ameaças do grande reino, tá uma dinastia de adoradores do diabo, e tem outras províncias tentando se libertar, né? Tem ali, as províncias se juntaram e formaram uma liga. Iron League? A Iron League é uma liga de reinos menores, né? De províncias menores que querem se libertar do grande reino e estão lutando essa, digamos, guerra civil para se soltar. Ao mesmo tempo tem Yus chegando pelo norte ali, agora que ele voltou para suas terras, ele tem um exército de orcs pronto para agir, né? Temos outros conflitos. As Irmandades, a Irmandade Escarlate, os bárbaros filorianos, enfim, gente. Ah, tem verdade. Muita coisa acontecendo. Você lembrou da Irmandade Escarlate, é importante. Que é do povo Swell. A Irmandade Escarlate também começou, nesse período, a mostrar as garrinhas. E eles são tipo os nazistas do mundo. Eles são supremacistas do povo Swell. E eles formaram tipo um mosteiro de monges mega boladões, assim, que também estava começando a ser uma ameaça para o mundo. Então, ele deixou todos esses conflitos para o mestre que for jogar desenvolver a história a partir dali. Mas então o que aconteceu? Greyhawk ficou num hiato nesse período, depois que o Gary saiu. Fizeram alguns esforços para lançar produtos da linha Greyhawk, mas eram produtos assim não muito legais. Principalmente a aventura Castle Greyhawk, que foi uma aventura que lançou ali no finalzinho dos anos 80, acho que foi 89, alguma coisa assim, que eles pegaram a aventura que serviria para finalmente mapear, né, o que eram aquelas masmorras clássicas do Gary Gygax. Só que era só o nome do livro, porque na realidade eles fizeram uma masmorra genérica de 13 andares. Erraram. E fizeram uma aventura de um humor. tom cômico, exatamente. Fizeram uma aventura... Não tinha nada a ver com o estilo do cenário, O Gary tinha bom humor, mas ali parecia mais uma ofensa do que uma coisa engraçada. Pegaram escritores freelancer, cada um desenhou... Fazia uma parte da masmorra. Um andar, né, da masmorra. E tinha piada, tinha um monte de coisa assim de cultura pop no meio. Pra você ter ideia, tem um andar dessa masmorra que aparece até o elenco do Jornada nas Estrelas lá. Tipo, completamente maluco. E os fãs de Greyhawk viram isso como um tapa na cara do Gary. Tipo, ele foi chutado da empresa e ainda estão desdenhando do que ele tinha deixado pra trás de legado, né? Apesar de que a TSR talvez não tenha sido essa a intenção dele de fazer isso. A intenção era fazer um produto engraçado, mas assim, eles erraram a mão. E então o Greyhawk tava com a moral baixa ali. Até que surgiu um novo nome para capitanear, né, a parte editorial do Greyhawk, que é o famoso Carl Sargent. Meu, cara era um gênio. Carl Sargent era sinistro. O Carl Sargent, ele era um britânico e também ele trabalhava na Games Workshop, trabalhou com Warhammer, né? Então ele sabia escrever fantasia sombria, que se encaixava perfeitamente no Greyhawk. O Greyhawk era mais sombrio do que Dragonlance, mais sombrio do que Forgotten Realms. Então, um escritor com essa pegada mais, né, gritty, né, mais violenta e tal, funcionaria perfeitamente. Aí o primeiro produto que estourou de sucesso com o Carl Sargent foi a caixa City of Greyhawk, né, a caixa da cidade de Greyhawk, que finalmente foi um produto de Greyhawk num nível altíssimo, já no comecinho da segunda edição de AD&D. Esse produto foi mega elogiado e o Carl Sargent, então, ganhou moral para ser o cara de Greyhawk ali nos anos 90, a partir de então. Bom, uma outra coisa importante que o Carl Sargent fez e que marcou no cenário foi a mudança do conceito do Círculo dos Oito, né? Então antes, quando era do Gary, era a Cidadela dos Oito e representava o grupo de aventureiros do Gary, né? Então tinha ladrão, tinha mago, tinha guerreiro, tinha outras figuras... Tinha o Robilar, né? Que com a mudança do Carl Sargent, ele fez um retcon, né? Ele mudou. Então o Círculo dos Oito passa a ser uma cabala de magos, né? Poderosíssimos, inclusive com todos os nomes de magias que aparecem nos livros, né? A maioria são dos magos do o Tenser, o Outlook, o Bigby. Exatamente. Aí aparece, né, o Mordenkainen como o nono integrante, né, como líder desse Círculo dos Oito. Então isso acaba mudando bastante, porque o Círculo dos Oito é responsável por manter o equilíbrio entre o bem e o mal em Flanoés. Exatamente, eles ganham um novo propósito, que é esse equilíbrio. Então, sempre que uma das forças
começa a ganhar da outra, por exemplo, as forças do mal começam a prevalecer com o Yuzi ali, não sei o que lá. Aí o Círculo dos Oito vai lutar ao lado dos heróis, né, das forças do bem, para conter essa ameaça e deixar no mesmo nível. Só que se o bem começar a ganhar muito do mal, eles vão fazer umas safadezazinhas para equilibrar isso também. Eles querem o equilíbrio. Isso não acontece, né, gente? Porque Flanaes ali só tá com gente maligna para todos os lados. Então meio que o Círculo dos Oito trabalha mais pro lado do bem do que... eles são vistos, alguns mesmo, como heróis, porque tem tanta maldade que nesse trabalho de equilíbrio deles, eles acabaram muito mais trabalhando do lado do bem do que do lado do mal, né? Mas coisas acontecem que a gente vai falar daqui a pouquinho pra vocês com relação a isso. Outra coisa legal que surgiu aí nos anos 90 em Greyhawk foi a aventura que falava da origem de Vecna. Finalmente! Vecna até então era só o nome de um item mágico, né? O olho, a mão de Vecna. Exato. Mas quem era Vecna, qual era a importância dele, até agora ninguém tinha falado. Vocês assistiram o vídeo de Vecna? Comentem aqui embaixo. Todas aquelas coisas que a gente comentou no vídeo do Vecna acontecem em Greyhawk, gente. Exatamente. Tá vendo? Então assistam aí a série de ícones que a gente falou essa história inteira. E em 1990, então, teve essa aventura do David Zeb Cook, que era Vecna Lives, né? Vecna Vive, que conta toda a história do Vecna e também coloca o Círculo dos Oito numa enrascada mortal. Eu não vou dar spoilers, não. Assista no nosso vídeo aí do Vecna. Porque é muito complicado essa história, não vai dar tempo de falar aqui. É melhor. Vamos seguir então. O que aconteceu assim? Tinha potencial para produtos legais de Greyhawk, tinha coisa chamando a atenção, o Carl Sargent estava mandando bem, só que não faltava uma visão central do que era Greyhawk. Era uma colcha de retalhos na época. Então eles decidiram fazer um salto temporal de 10 anos e lançar um jogo de guerra, né, de tabuleiro, um wargame, chamado Greyhawk Wars, que ia colocar, sabe aquele barril de pólvora que o Gary Gygax deixou pronto para ser estourado pelos mestres de RPG do mundo? Até ser aí mesmo que estourou esse barril de pólvora, contando o que acontece nos próximos 10 anos no cenário, que é basicamente uma guerra que varre Flanaes inteira, de norte a sul, de leste a oeste, e tudo isso num jogo de tabuleiro, numa caixa, né, que expande essa história. Exatamente. Um detalhe, gente. Entre, né, o reinado do Eos e a Greyhawk Wars, acontecem várias coisas, tá? A dinastia do Naelax começa a querer retomar as províncias. A Irmandade Escarlate, vendo essa guerra da dinastia, tudo, começa a colocar as asinhas de fora. O Eos começa a ganhar força, a invadir. Então, assim, várias coisas começam a se movimentar. A Iron League vira a Golden League, que a gente comentou pouco eles sobre ganham mais províncias aliadas. A Almor e Nironde se unem à Iron League. Então, assim, você tem vários movimentos aí que vão culminar aí nessa guerra, na Greyhawk Wars. Mas o pontapé inicial da Greyhawk Wars começou mesmo com uma malandragem que Eos aprontou. Bom, o que aconteceu? Existia um deus bárbaro do norte chamado Vatum, beleza? E o povo que seguia esse deus, né, existia uma lenda que esse deus ia voltar. E quando ele voltasse, eles iam lutar, eles iam conquistar o mundo. Eles vão fazer um grande império bárbaro no norte. Exatamente. Né? Unificar tudo. E aí o que aconteceu? Eos, sabendo dessa lenda, ele se fez passar por Vatum. E aí fez esse povo bárbaro do norte entrar em frenesi. E esse povo começou a lutar e eles começaram a descer. O que aconteceu? No meio do caminho, os bárbaros descobriram que tudo não passava de uma ilusão, que Eos estava por trás. Só que aí já era tarde demais e Eos já tinha expandido o seu reino, certo? Basicamente, o Eos pegou tudo que os bárbaros conquistaram, mais o que ele recuperou lá do reino dele. Os bárbaros ficaram com a moral baixa, voltaram para o norte, ele assumiu os territórios que eles devastaram, virou ali uma grande potência do norte, o Império de Eos. Enquanto isso, o Grande Reino não estava muito interessado em lutar com Eos, porque eles estavam mais focados, né, agora... Recuperar as províncias perdidas, e eles estavam sob o mandato ali de Ivid, o Quinto, o Terrível. Um dos Overkings mais violentos que tinham. E ele começou até a impor uma lealdade diferente aos seus súditos. Ele começou a matar os líderes das famílias nobres e ressuscitar eles em forma de um morto-vivo obediente a ele, a lealdade máxima. Ele começou ele começou a fazer isso. E isso foi em segredo. Então, de repente, de um dia para o outro, tinha um rei de algum outro, né, algum nobre meio
rebelde, no dia seguinte o cara tava manso. Ele tava assim, obediente, tava super fiel ao Ivid, né, que era da casa Nylax, né, o Overking, e só tava meio fedidinho, sabia, umas moscas de vez em quando, ninguém sabia por quê. E aconteceu isso, ele começou a criar esses undeads aí pra controlar o império dele. Então, claramente, ele começou a mostrar que ele estava realmente ligado aos diabos e começou até a conjurar diabos para lutar, para conquistar as províncias perdidas dele. Então, ele estava abertamente mostrando quem ele era. Exatamente. E da mesma forma, Ios, no norte, também estava conjurando demônios. Demônios. Então, tinha demônios no norte, diabos no leste, reinos em guerra em tudo quanto é canto, Irmandade Escarlate ao sul, também tocando terror, conquistando territórios, Exato. O mundo pegando fogo. E depois de um tempão, acho que 3 anos de guerra, né, tinham guerras assim, acontecendo, até acho que o único lugar que passou e que não teve guerra nenhuma foi Greyhawk. E por ter sido esse lugar neutro, praticamente uma Suíça no meio dessa treta toda, depois de 3 anos de guerra incessante, os reinos decidiram que era hora de fazer um decreto de paz, porque ninguém aguentava mais essa luta. Exatamente. E aí foram todos os representantes, diplomatas de cada um dos reinos. Até de Ios foi uma galera evil lá também negociar. E aí eles foram para Greyhawk. Pra cidade. E existiu uma negociação que demorou 6 meses. 6 meses de conferência, deve ter sido cansativo pra caramba. Ele um queria levar vantagem em cima do outro, foi terrível, não foi fácil o processo, até que se definiu um dia que um tratado. Finalmente ia ser assinado um tratado. Esse tratado estabelecia as fronteiras bonitinho, fazia o cessar-fogo, os domínios certinho, as recompensas monetárias, né, para um ou outro reino, tudo ficava ali certinho de acordo e estavam prontos ali para assinar quando um atentado terrorista praticamente bota tudo a perder. E quem fez isso foi um traidor do Ciclo dos Oito. Hari, o mago, ele tentou eliminar as delegações de vários países. Talvez ele tinha interesse que a guerra continuasse, alguma coisa assim. Só que ele foi impedido de explodir com bolas de fogo os diplomatas por outros magos do Círculo dos Oito que viram que ele ia fazer isso. O Otiluk e o Tenser viram a intenção ruim dele, o olhar maligno, e o que se seguiu foi uma batalha mágica, até que o Hari conseguiu fugir e... com a ajuda de uma outra peça que a gente já falou aqui hoje, O Robilar, mais uma vez na história aí, ou ideia fraca, estava ajudando o Hari nisso. Não se sabe direito qual era o plano do Robilar nessa história, mas o Robilar tinha perdido as terras dele, então ele estava pronto para tudo ou nada. E aí, o que aconteceu? Dessa treta toda, o Círculo dos Oito se fragmentou. 2 dos magos mais importantes morreram, né? O Otiluk e o Tenser foram desintegrados nesse ataque do Hari. E o Hari, o traidor, fugiu junto com o Robilar para o Deserto Brilhante, onde eles tentariam fundar uma nova nação em que eles seriam os reis lá. Mas isso não foi muito adiante, né? A gente não sabe muito a evolução, quer dizer que eles podem ser uma ameaça aí no futuro, né? No final das contas, o tratado foi assinado. Deu para terminar a cerimônia. Bom, e assim terminou as Greyhawk Wars, que só tem esse nome porque o Tratado de Paz foi assinado na cidade de Greyhawk. E Greyhawk em si não se meteu. Não teve guerra ainda. Então é um nome meio confuso, Greyhawk Wars, né? Mas tudo bem. E aí, em seguida, o Carl Sargent escreveu, finalmente, a sua versão do que seria o mundo de Greyhawk no livro chamado, aliás, no box set, chamado From the Ashes. From the Ashes é vindo das cinzas, né? O que acontece depois dessa guerra. E From the Ashes, ele recebeu muitas críticas por ter dosado demais na parte da fantasia sombria. Tem essa pegada mais pesada que muitos fãs de Greyhawk de antigamente torceram o nariz. Então, From the Ashes é um produto que dividiu o público de Greyhawk no momento em que a TCR também já não estava muito bem das pernas. Então, foi meio perigoso, né? Mas o que acontece, então, canonicamente nesse mundo depois das Greyhawk Wars, no início aí desse From the Ashes? Temos um ano de paz, 585 do ano comum, né? E aí, em 586, acontece um porém aí. Uma coisa legal, isso aí foi bom. Foi. O clérigo chamado Hazen. O Hazen, isso. Que era um clérigo devoto de um deus flam bondoso chamado Hal, né? Que era o deus da paz e da serenidade.
rezando para o seu Deus, percebeu que não era possível deixar Flanaess com todos aqueles demônios e diabos soltos por aí. Isso estava errado. A guerra acabou, mas todos aqueles diabos e demônios estavam por lá, que foram conjurados para lutar a guerra estavam por aí ainda, né? Exatamente. Causando, fazendo estripulias mil, né? Por aí. E aí o Hazen, né? Ele tinha um cajado, que era o cajado de Hal, que era um cajado poderosíssimo. Um artefato sinistro. E aí, através de um ritual, ele conseguiu expulsar literalmente todos os demônios e diabos de Flanaess. Foi muito poderoso esse ritual. A fuga dos ínferos ficou chamado esse evento. E ele não estava satisfeito só com isso, porque ele achou que, além de expulsar esses demônios e os diabos de lá, ele deveria punir quem os trouxe. Primeira, né? E ele queria acabar com o Império de Ios, né? Tirar Ios da parada. E aí, para isso, ele foi buscar ajuda em Fury-Onde, né? Que era aquela terra, aquele território faz fronteira, né? Fronteiriço com o reinado de Ios. Então isso basicamente melou o Tratado de Greyhawk, né? Porque o Tratado de Paz, ninguém poderia atacar ninguém, mas o Hazen convenceu, né, as tropas ali de Fury-Onde a pelo menos reconquistarem os territórios que eles perderam na guerra. Era só isso que eles iam fazer. Pegar os territórios que Ios roubou deles e pegar de volta e ficar tranquilo nisso aí. Só que o que as tropas de Fury-Onde, quando eles passaram pelos territórios que Ios conquistou, eles viram a barbaridade, a crueldade que Ios impôs sobre o povo deles, que eles deixaram para trás, eles ficaram tão revoltados que o rei dos Fury-Onde falou assim: esse cara não pode estar vivo mais, a gente tem que ir até o fim, tem que matar esse Ios, porque olha o que ele fez com as nossas terras. Então não ficou satisfeito só em recuperar o seu território, ele decretou uma cruzada ao norte para limpar o mundo de Ios. Bom, e o que aconteceu com o Grande Reino enquanto isso? O Grande Reino, aconteceu primeiro uma coisa mágica, bizarra, na capital do Grande Reino, que é Roxas, ou Roxas. O rei Ivid V não manda mais nada, desapareceu, e a capital foi tomada por um tipo domo mágico. Ninguém consegue chegar perto da capital mais. E por estar esse vácuo de poder, esse vácuo de poder acabou dividindo o Grande Reino em dois, um reino do norte lutando contra o reino do sul. E então é assim que From the Ashes apresenta Greyhawk para os jogadores, né? Com o conflito da Cruzada do Norte contra Ios, o Grande Reino dividido, vários conflitos interessantes acontecendo, e com Greyhawk se tornando a cidade mais importante aí do mundo, lugar que atrai aventureiros até hoje por todos os cantos. Bom, e assim a gente termina aí a saga, né, a história de From the Ashes, e a gente vai falar então um pouquinho das dificuldades da TSR, voltando para a questão editorial, né? Então, em 1994, a TSR estava passando por diversos problemas financeiros e eles resolveram que eles iam parar de trabalhar com a linha de Greyhawk, porque eles não tinham como investir em todos os cenários, então eles iam investir nos cenários que estavam trazendo ali mais dinheiro para eles na época, no momento. E From the Ashes tinha dividido o público, né? Exato. Então realmente não dava para continuar. Cancelaram o Greyhawk. Exatamente. E aí, gente, teve uma mudança muito importante, que foi a Wizards comprando a TSR, né? E junto com a compra da Wizards, né, teve todo o lançamento da terceira edição nos anos 2000. E por algum acaso, o presidente da Wizards na época... O Peter Atkinson, CEO da Wizards of the Coast. Exato. Ele era fã de Greyhawk. Ele era fã do Gary Gygax. E, tipo, foi o primeiro cenário da vida dele e tudo mais. Ele tinha aquele amor pelo cenário. E aí ele trouxe a terceira edição de D&D com Greyhawk como cenário base. Ah, foi aí que eu conheci os deuses de Greyhawk. Muitos deuses de Greyhawk. Eu, garoto mancebo, lá que eu conheci Pelor, conheci o St. Cuthbert, o Vecna se transformou num deus nessa época, Neru. Então, muita gente conheceu um pouquinho de Greyhawk porque ele se tornou o cenário base aí da terceira edição. Bom, e com isso foi lançado o Living Greyhawk, né? Boa parte do que a gente falou nesse vídeo hoje foi retirado do Living Greyhawk. Foi compilado. Que é um grande compilado, que tem um Gazetteer, tem um mapa detalhado, vai mostrar todos os reinados, todas as facções. Todos os acontecimentos também da Greyhawk Wars, como é que ficou o mundo depois. Exatamente. Tudo tá nesse livro Living Greyhawk. O Living Greyhawk era da terceira edição, ele retomava aquele espírito mais aventuresco das edições antigas, fugindo do Dark Fantasy ali, do From the Ashes, e ele também era uma campanha viva, como o nome já diz, Living Greyhawk.
O que era essa campanha viva? Era uma campanha organizada pela RPGA, né, a Associação dos Jogadores de RPG, que já existia lá desde os anos 80, começando dos anos 80, que é um jogo organizado. Você joga uma aventura, né, com seus amigos, sancionada, né, em eventos ou alguma coisa assim, e os acontecimentos daquela aventura se tornam canônicos na história, evoluindo a história daquele mundo. E o Living Greyhawk tinha uma coisa muito legal, que cada região de Flanaess era representada por uma região do mundo, do globo. Muito então, legal. Você tinha regiões dos Estados Unidos que representavam essa ou essa outra região do mundo, a Europa tinha outra. Infelizmente, o Brasil não tinha nenhuma região específica que a gente representava, mas tinha umas regiões coringas que qualquer território no mundo que não tivesse listado poderia jogar aventuras dessa região coringa aí. E seus jogadores iam avançando a história do mundo, fazendo reportes do que aconteceu na sessão para expandir a história do mundo. E o mais legal é que aventuras que aconteciam durante a Gen Con, que era o maior evento de RPG do mundo, as aventuras da Gen Con eram aventuras que aconteciam na cidade de Greyhawk, que faz sentido, né? Um lugar que se reúne aventureiros de todos os mundos, né? De todos os lados, quer dizer. Então, esse foi o último grande produto de Greyhawk, né? O Living Greyhawk. Tiveram algumas aventuras também. E mais ou menos o cenário tá paralisado aí até hoje. Continua, né, expandindo com histórias diversas, mas naquele nível mais de obras feitas por fãs, né? Que até hoje estão criando aventuras iradas aí de Greyhawk por aí. Exatamente. Agora, você tanto pode jogar nesse cenário, quanto você pode pegar o gosto do cenário, coisas interessantes que tem no cenário, acontecimentos, e colocar aí na sua aventura. Né? Ou um dos seus personagens icônicos. Você pode pegar Mordenkainen e o Círculo dos Oito e colocar na sua campanha. Temos Igwilf, né? Que a gente nem falou da Igwilf. É verdade. Que é a mãe do Eos, que é uma bruxa que é a Tasha. Que é a Tasha, que tá no livro da Tasha. Ela também é um personagem importantíssimo, o próprio Eos, né? Bom, então é isso, pessoal. Demos um resuminho, que é um mundo muito... Um resuminho, olha, eu não sei quantas horas vai dar isso. De gravação, acho que deu meio período. Eu acho que tem uns 15 minutos de vídeo aí. Agora a gente vai ter que falar passou de nível pela segunda vez, porque esse vídeo vai ser grande. Se você ficou até o final, parabéns, você passou de nível e você ganhou esse prêmio. A gente vai dar spoiler do nosso próximo cenário que a gente vai falar. Dica, tem uma lança e tem dragão. O nome. Bom, é isso aí, pessoal. De novo, muito obrigada a vocês, apoiadores, que nos ajudam a produzir conteúdo. Demorou, mas foi por um bom motivo. A gente estudou bastante. Tem os deuses que a gente não detalhou pra vocês. Tem muita coisa que a gente acabou não conseguindo. As facções que a gente não conseguiu detalhar. Mas eu acredito que vocês já conseguiram ter uma ideia do gostinho do cenário. E esse era o nosso objetivo. Se você tá vendo isso, não é nosso dragão ainda, tá vendo um mês depois, obrigado também pela audiência, vocês são demais. E considerem se tornar membros aí do RPG Planet no botãozinho aí. Seja membro, né? Acho que é isso o botãozinho. Exatamente. Pra você ser um dragão também e receber esse conteúdo com um mês de antecedência. É isso aí, gente. Valeu. Tchau. Bom, então o primeiro povo que a gente vai falar um pouquinho é o povo Flan, né? Eu sou flan desse povo. Você é flan desse povo? Os flãs, gente. Zigit Moy é uma lord, qual que é o feminino de lord? Lordesa? É uma lady? É um demônio, de novo.